Sejam bem-vindos ao nosso canal e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Será porque hoje, nesse tempo, tantos casamentos não dão certo? Existem motivos notórios, motivos que são comuns de todos, palpáveis e que hoje nós podemos afirmar com certeza foi isso, foi isso, foi isso. A gente sabe, mesmo hoje, que mesmo que a mulher trabalhe fora, a condição de cuidar da casa é uma condição intertempo. Calma, ela não vai ter de cuidar da casa sozinha, mas é que a casa é o templo dela. Ali é onde ela vai ver o que é necessário fazer e sim, assim, ali ela tem mais condições de delegar, olha, eu preciso que você faça ali enquanto eu faço aqui, nós vamos fazer assim, vamos fazer assado, porque quando o homem e a mulher trabalham fora, eles têm de conciliar as coisas, têm de combinar depois o serviço doméstico, mas a casa continua sendo o templo da mulher. É a mulher que edifica a casa. Não é porque as coisas mudaram que a Bíblia deixa de ter efeito. Não, o que está escrito lá está e é intertemporal, é atemporal. A mulher tem essa função e ela precisa entender o limite dessa função, qual é o papel do homem quando os dois trabalham fora, para que haja completo entendimento e para que também o casamento dê certo. Bem, esse é uma coisa que eu falei, é um motivo. Mas eu quero trazer aqui um vídeo de uma terapeuta onde ela vai elencar uma série de motivos que você vai cair o queixo. Então já fica comigo aqui nesse vídeo até o fim do vídeo. Já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você nos ajudar. Nós precisamos muito da sua ajuda para continuar a produzir esse conteúdo e também para a gente alcançar mais pessoas. Quem sabe a gente consegue alcançar mais uma pessoa nesse dia. Quando Jesus veio à Terra, a mensagem dele começou assim: arrependei-vos. Eu quero afirmar nesse texto, nesse termo, né? Arrependei-vos. Arrependimento, o que é? Reconhecimento genuíno, que também gera transformação genuína. Você tira de si o erro. Não é que você está assumindo a culpa do erro, mas você está tirando de você o erro. E as mulheres dizem assim: ah, meu Deus, já vai vir com essa história de arrependimento porque quer jogar a culpa para cima da gente e quer que a gente aceita, que a gente engula. Ai, será porque toda vez a culpa tem de ser da gente? Então, se pergunte aí, por que será que toda vez a culpa tem de vir para cima da gente? Se isso está acontecendo, deve haver um motivo bem grande por trás para gerar tanta repetição. Mas, voltando lá, arrependimento genuíno traz transformação permanente. Por isso que começava com arrependimento, porque é transformação da mente. Você só se arrepende quando a sua mente é transformada, e quando a sua mente é transformada, isso não é transitório, isso é permanente. Você vai ser longânimo nessa condição, você vai criar habilidade. Então, quando você é transformado, você tem uma mudança radical e total. Quando há arrependimento, você tem uma mudança radical e total. Porque o arrependimento é a revelação que você recebe do seu erro. E quando há revelação, há renovo, recomeço e resgate. Não tem como você se arrepender e dali a pouco você está fazendo de novo. Não, isso não é arrependimento. Você teve conhecimento, mas você não teve mudança, então você não teve arrependimento. Existem coisas que são impossíveis de acontecer. Por exemplo, luz com luz se separar. Cristão genuíno e verdadeiro não dá certo com cristão genuíno e verdadeiro.
Se isso está acontecendo, é porque um dos dois saiu da condição de fé e aí não é mais luz, porque aí luz e trevas não tem comunhão. Porque luz com luz dá certo, porque reino dividido não prospera. Reino dividido é trevas. Então, olha, vamos assistir o vídeo, porque aí quando você assistir o vídeo, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Because we emasculate and provoke our husbands to elicit these responses, to elicit them yelling at us, to saying hurtful things, to maybe acting in controlling ways, to punching a wall, however it might come out. And then we collect those incidents and we collect all the hurtful things that they have done to us to build a case and story against them that they are narcissists. And we convince ourselves of that story. And then we go out and we convince our family, we convince our friends, and we convince the therapist that our husband, who is a good man, is aggressive, violent, and a narcissist. And the sad truth about our society is that our society and the therapy and the couples counselor will validate a woman's story. Because we live in a society of #BelieveAllWomen. Olha só, o que essa terapeuta de casais, ela é uma terapeuta de casais, atende há muitos anos nos Estados Unidos, e o que ela diz? Castramos e provocamos. Provocamos para que haja uma reação, para que nós tenhamos os elementos para uma acusação. Induzimos a gritar, a falar coisas ofensivas, a perder, não é, completamente a cabeça ali, mas muitas vezes não vem para cima de nós. A maioria dos homens, o que eles vão fazer? Socar uma parede, né, descontar a raiva dele ali, sabe? Para não vir justamente para cima da gente. Aí a gente diz que ele é o quê? Que ele é narcisista, né? Que ele é amante de si mesmo, que ele é egoísta, que ele não pensa no outro. Engraçado, essas coisas se encaixam tão bem na gente, né? Mas a gente fala do outro. A gente, para casar, se mostra amável, sedutora, mas isso tem de ser sempre no relacionamento. Não tem de começar lá e morrer depois. E não é só o homem que tem de manter o relacionamento e nutrir o relacionamento e melhorar no relacionamento, porque sim, eles fazem todas essas coisas porque a gente não é fácil. A gente cobra. E sim, eles vão melhorando cada vez mais, mas eles não cobram da gente no mesmo compasso. E aí, com isso, eles vão cedendo espaço e, ao invés de nós melhorarmos, nós vamos piorando cada vez mais. Então, o que acontece? A mulher vai provocando, vai coletando e guardando esses incidentes para construir uma história, e não só uma história, provas também. Então, a gente constrói uma história para contar para famílias, para amigos. Ela cita aí até, no caso, o terapeuta. E aí, um homem bom, que simplesmente é um ser humano que está dentro da casa junto com a gente passa para as outras pessoas a imagem de que ele é agressivo, violento, indiferente, narcisista, e a gente destrói o casamento. É por isso que tantos casamentos acabam. Lá nos Estados Unidos, eles têm mania de buscar terapia de casais. Só que essa terapeuta de casais, ela abre o olho das pessoas para uma realidade. Os terapeutas estão dentro dessa política ideológica, estão indo nessa condição de favorecer a mulher por inúmeros motivos. Um dos motivos é que as mulheres são as que mais procuram. Então, são as que mais dão dinheiro, dão renda para eles. E aí eles acabam camuflando ali. Por quê? Porque é uma cliente em potencial que nunca vai deixar de dar dinheiro para eles ali, porque ela vai ter de voltar e voltar de novo e voltar outra vez. E sempre que... Então, quando ela se sente acolhida, ela volta. Então, é uma forma deles manterem também os recursos financeiros deles. Mas essa terapeuta fala assim, eles compram a história da mulher.
A maioria deles são dominados pelo ginocentrismo e o homem precisa saber disso. Compram a história da mulher, por quê? Porque a mulher paga para eles comprarem a história de que ela é a vítima e de que o outro é agressor. E aí, nessa condição, eles validam a história da mulher. Não curam e tornam a mulher ainda mais devastada, mais problemática, mais doente. E aí os casamentos não vão resistir. Porque o que faz o casamento resistir? Como é que a gente pode fazer um casamento resistir? Começar a nos encontrar, a olhar para dentro de nós. O homem tem de olhar para dentro dele, a mulher tem de olhar para dentro dela. Nós somos cristãos, somos luz com luz. E aqui o nosso foco é para dentro da palavra de Deus. Então, se ele é luz e se ele é cristão, então Cristo deveria ser o cabeça dele. Então, se Cristo é o cabeça dele, é difícil ele fazer alguma coisa que venha fazer mal para a mulher. Ele pode fazer coisas que a mulher não vai gostar. Porque Cristo trouxe para nós uma mensagem que muitos não gostam, mas faz bem para eles. É a melhor coisa que pode acontecer. Aí você obedece a Cristo, dá certo. Não obedece a Cristo, sofre. Então, muitas vezes, o homem, sendo Cristo o cabeça dele, ele não vai agradar em hipótese alguma à mulher. Por quê? Porque Deus é o cabeça de Cristo. E Cristo agradou a Deus. Ele não se preocupou em agradar seres humanos. Ele queria transformação na mente e mudança de comportamento. Ele queria arrependimento, porque arrependimento é mudança genuína. Senão, a gente continua nesse ciclo e nessa condição que essa terapeuta cita das mulheres. A máscara está caindo. Não é só uma mulher aqui, ali, acolá, que está falando, não. Já são centenas de mulheres reconhecendo o que esse ativismo ideológico trouxe para a sociedade e que a maioria dos homens não é o monstro que está sendo pintado e não é só ele que tem de mudar dentro do relacionamento. Nós, principalmente nós mulheres, se nós somos cristãs ou pequenas Cristo, se nós estamos nessa condição, nós não vamos recriminar, maltratar, entrar no polo do mundo, ouvindo a voz da serpente e acusando o outro. Nós vamos enxergar o nosso pecado e ter a nossa vida transformada. Homem cristão tendo a vida transformada por Cristo, que é o cabeça dele, e mulher cristã sendo transformada porque Cristo é a liderança da sua casa. Deus é o cabeça da sua casa. E aí Deus vai estar ali dominando todos os espaços. E dessa forma não há rebeldia de um contra outro, porque senão a rebeldia será contra Deus. Consegue entender isso? Conseguiu entender o que a terapeuta falou? Mulheres, homens, vocês entenderam o que a terapeuta falou? Deixa aí seu comentário. Não sai daqui também sem conhecer o material precioso que a gente tem. A gente tem um material para abençoar a sua vida e para abençoar a nossa. A gente produziu esse material para que você realmente receba bênçãos de Deus e para que a gente possa ter recursos para continuar produzindo os vídeos aqui. Então, você nos ajuda e a gente te ajuda também. É uma troca que a gente faz. Vai, conhece esse material. Nós temos 4 livros, temos 2 treinamentos do Seja Membro, mais PDFs, mais vídeos da atualidade. Nós temos um vídeo lá no Seja Membro também falando sobre a questão da violência contra o homem, a verdade sobre o feminicídio no Brasil, tirado dos institutos de pesquisa brasileiros, com todos os links para você poder acessar e comprovar se tudo o que eu falo naquele vídeo é verdade ou não. Gente, conheça esse material, deixa Cristo libertar o seu coração e abençoar a sua vida. Deus te abençoe.